Olá pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de estatística desta semana, no dia 8 de abril. E nós estamos hoje com o tema coeficiente de variação, que é outro indicador bastante usado na área da estatística. Mas antes, eu gostaria de passar para vocês o gabarito do último exercício da aula anterior, em que pedia para calcular o sétimo decil para um conjunto de dados agrupados em classes. Lembrando que na aula passada nós finalizamos o estudo das medidas separatrizes, que eram os quartis, 3 quartis, eram os decis, 9 decis, e eram também os percentis, 99 percentis, que são medidas separatrizes, quando se tem grandes conjuntos de dados e se deseja separá-los para uma melhor organização, tratamento e análise. Lembram? Pois bem, então este exercício, ele dava uma tabela já formada com teores de oxigênio em miligramas por litro de rios da região norte do Brasil. Então nós tínhamos as 4 classes, que têm amplitudes de 0,3 cada uma, a frequência de cada classe, quantos dados tem dentro de cada classe, a frequência relativa em decimal e percentual, lembram? A frequência absoluta acumulada, né? Em que você pega a frequência de cada classe, vai somando e obtém a acumulada, e a média de cada classe, que é a soma dos extremos divididos por 2. 0,5 mais 0,8, 1,3 divididos por 2, 0,65. Ótimo. Então, primeiramente, se vocês recordam, nós tínhamos que determinar a posição, o P, né? Aonde que estava a posição desse sétimo decil nesse rol de dados que está em classe. Muito bem. Como é decil, a equação da posição, do P, ela é dividida por 10. E em cima vai o N vezes o K. Né? Muito bem. Como nós queremos o nosso sétimo decil, então, com certeza, o nosso K vai ser 7. Né? O nosso N aqui é o número de dados, 16. 16 vezes 7, divididos por 10. A nossa posição é 11,2. Então, não é nem o 11º e nem o 12º. É 11,2. E isso, para nós, esta posição, ela não nos permite uma visualização do valor, porque o exercício pede o valor do sétimo decil, né? E não somente a posição em que ele se encontra. Muito bem. Então, o próximo passo para saber o valor é usar aquela equação, a equação do SK, que vale tanto para quartil, quanto para decil, quanto para percentil,
Então, a equação do SK, que é toda essa daqui, ela vale para as três medidas separatrizes. Então, aqui no valor de SK, eu coloco o sétimo decil. Ok. O LI é o limite inferior da classe que a gente identificou como sendo aqui se encontra a nossa posição encontrada. Por que que é a terceira classe? Vamos voltar aqui na tabela. Posição 11.2. Se nós olharmos aqui na frequência acumulada, não é a primeira classe, porque aqui tem 4 dados. Não é a segunda, porque até aqui acumula 8 dados. Certamente é a terceira, porque até a terceira acumula, no final dela, 15 dados. Então a posição 11.1 ela vai estar aqui na terceira classe, né? 11.2, melhor dizendo, né? Vai estar na terceira classe. Então a gente já sabe que a classe da posição 11.2 é a terceira. Seguimos então. O LI é o limite inferior da classe que nós identificamos. Então vejamos aqui, ó. Na terceira classe, o limite inferior é 1.1. Então está aqui, limite inferior 1.1. O H é o tamanho das classes. As classes têm tamanho ou amplitudes, né, de 0,3, de 0,5 para chegar no 0,8, 0,3. O P nós determinamos que é 11.2 e a frequência acumulada da classe anterior. Esse menos 1 aqui não é um cálculo, é só para dizer que é da anterior. A frequência acumulada da classe anterior, a classe anterior à terceira, a frequência acumulada é 8. Então, está aqui, 8. Frequência acumulada da classe anterior, 8. Né? E a FI é a frequência da nossa classe em questão, que vem a ser a terceira. Vamos ver ali? Ó. Então, a frequência da nossa classe em questão é 7. A frequência da nossa classe identificada, 7. Fazendo toda essa operação, toda essa conta, a resposta deve dar 1,24. Como ele é o sétimo decil, e lembrando, ele vai ter 70% dos dados à sua esquerda, abaixo, e 30% dos dados à sua direita, acima. Então, podemos afirmar que 70% dos dados da tabela estão abaixo de 1,24 e 30% estão acima de 1,24 miligramas por litro, que é o teor de oxigênio dos rios da região norte. Ok? Então essa é a resolução do exercício que ficou proposto na última aula. Então vamos agora passar para o nosso assunto propriamente de hoje, lembrando uma pequena tabela com o que nós já vimos, só para revisar a nossa memória. Nós já vimos as medidas de posição e estamos terminando as medidas de dispersão. Quais são as medidas de posição? 2 grupos, de tendência central e separatrizes. As de tendência central, lembram? Média aritmética, mediana, moda. Então nós já vimos essas 3 aqui. As separatrizes nós terminamos na aula passada e hoje um exemplo. Além da mediana, já antiga, nós vimos os 3 quartis, os 9 decis e os 99 percentis. E por fim, finalizando as de dispersão, nós vimos a amplitude total, quando estamos
querendo determinar a amplitude das classes, para montar tabela de frequência. Nós vimos a variância, que é o sigma ao quadrado. Nós vimos o desvio padrão, que é só o sigma. E hoje, então, nós estamos aqui para iniciar o estudo do coeficiente de variação, o CV. Então, veja quanta coisa nós já vimos, né? Então, um conhecimento a mais para nós. Interessante. Coeficiente de variação. Então, essa medida, ela é uma medida expressa em porcentagem. Aqui estão as equações que determinam o coeficiente de variação, tanto quando é uma população, quando é para uma amostra. E como que é determinado o coeficiente de variação? O coeficiente de variação, ele nada mais é do que o desvio padrão, aquele obtido após a extração da raiz quadrada, divididos pela média, seja aritmética simples, seja ponderada, não importa, o importante é que seja a média, vezes 100. Repetindo, o desvio padrão, divididos pela média aritmética ou ponderada, simples, vezes 100. E para que serve, então, o CV, o coeficiente de variação? Ele serve para ver se o conjunto de dados ele é homogêneo, se ele não é muito variável, se ele não é muito disperso. Então é mais uma forma de ver a homogeneidade e a variabilidade de um conjunto de dados. E também serve para dizer se a média, né, o x-barra ou o mi, ela representa realmente esse conjunto de dados. Se ela é útil, se ela pode ser usada como um valor para representar esse conjunto de dados que está sendo analisado. É essa a importância e a utilidade do coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é interessante também porque ele permite comparar conjuntos de dados de unidades diferentes. Por exemplo, um conjunto de dados está em quilômetros e outro conjunto de dados está em metros. Você pode comparar os CVs, os coeficientes de variação desses dois conjuntos, mesmo estando em unidades diferentes, porque ele é em porcentagem. Então, ele tem essa grande vantagem. Mas, enfim, como que a gente analisa o CV? Bom, o CV, quanto menor ele for, quanto mais baixo o valor, quanto menor o CV, menor é a variabilidade ou a heterogeneidade do conjunto de dados. Então, um CV baixo é porque a gente tem um conjunto de dados homogêneo, sem variações excessivas. Então, é um conjunto mais homogêneo, o CV baixo. Se o CV for alto, significa que o conjunto de dados é muito variável, muito disperso, muito heterogêneo. E aí, isso tem uma implicação. Quando se está trabalhando com um CV alto, ou seja, um conjunto disperso, variável, heterogêneo, a média passa a não ser representativa. E aí, você tem que optar pela mediana ou pela moda para representar, né? Lembrando que são valores que representam um conjunto de dados. Para você representar aquele conjunto, dar um rótulo para aquele conjunto, a média não vai servir, né? Se o CV for alto. Mas existe uma observação que é a seguinte: se um conjunto de dados tem uma média muito próxima de zero, valores muito pequenos de concentrações, por exemplo, de
questões de saúde, de teores de elementos no corpo humano, um exame de saúde que os números são 0,0, então valores muito baixos, que a média vai ser baixa também, aí o CV passa a se tornar inviável, porque ele dá um valor muito alto. Então, o CV é muito útil, muito bom, mas se a média tem um valor muito próximo de zero, né, pode ver que ela fica embaixo aqui do cálculo, aí se torna inviável porque vai dar uma resposta muito alta. Ok? Então, jovens, essa é a primeira etapa do nosso estudo do coeficiente de variação, é a parte conceitual, a equação, como que ele é interpretado, qual é o seu significado, em que ele é útil, e nós vamos, na próxima aula, fazer alguns exercícios envolvendo o coeficiente de variação e daí propor algum desafio para o fórum. Então, por hoje, seriam essas as abordagens que eu gostaria de fazer com vocês. Desejo a todos um bom descanso e até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.